Olá! Hoje o Mãos Solidárias abre a porta de uma instituição bastante importante para as famílias que lidam com o autismo. A síndrome é um desafio para as famílias e também para instituições. O tratamento é caro e longe da realidade dos pais. Por isso a gente está aqui hoje na Balão Azul, que estende a mão para quem precisa. Ainda não há um número exato, mas estima-se que no Brasil existam 2 milhões de autistas. Em relação à infância, a Organização Mundial da Saúde estima que o transtorno do espectro autista afete 1 em cada 160 crianças no mundo. Apesar dos números, as políticas públicas ainda são poucas para essa camada da população. Não dá para falar que nós estamos começando a andar, porque não estamos, não. Aqui, por exemplo, em Valinhos, nós buscamos, com fóruns, com discussões, com congressos, trazer essas políticas públicas. Mas nós vemos que quando a gente vai falar em políticas públicas, nem a mídia quer falar sobre isso. Então, a inserção dessas políticas depende de pessoas que estejam ao redor e que queiram fazer a política, na realidade, não aparecer. O autismo foi descoberto em 1943 pelo psiquiatra Leo Kanner, nos Estados Unidos, quando ele analisou 11 crianças que se isolavam de tudo. Daí em diante, o que era chamado de esquisito foi visto como um ponto de partida para uma longa pesquisa. A ciência caminhou bastante e descobriu que nenhum autista é igual ao outro. Não existe um preparo para lidar com as situações com os autistas, né? Porque eles não são iguais, cada um tem uma personalidade diferente, cada autista ele é único, não tem um autista igual ao outro. Então os profissionais não têm capacitação para lidar com eles, para lidar com a situação no dia a dia, com os desafios para o crescimento, até da parte médica, pedagógica, psicológica é muito difícil, é muita porta fechada que a gente tem. O autismo afeta alguns aspectos do comportamento, a fala, os movimentos do corpo, os interesses por amizade, a vida social. A ciência já avançou muito, mas ainda é preciso caminhar mais para entender essa complexidade do autismo. Por isso eu vou conversar agora com a psicóloga Elis Pérez. Tudo bem, Elis? Tudo bem, Andréia. O que afinal é o autismo? O autismo, hoje, ele é reconhecido pelo CID-10 e pelo DSM-5 como transtorno espectro autista. É uma síndrome que envolve de 8 a 10 transtornos que afetam a parte neurológica, influenciando de maneira direta na comunicação e nas relações interpessoais do indivíduo. Um autista é igual ao outro? Não, cada autista é singular, porque não tem como a gente classificar, né, as dificuldades apresentadas porque afetam a parte da subjetividade do indivíduo, mas nós usamos uma classificação baixa, média e severa. Agora, os pais precisam reconhecer os primeiros sinais, porque o diagnóstico ajuda também a tratar o autista e também implica no desenvolvimento dele? Sim. O diagnóstico, quanto antes ele for feito de maneira correta e assertiva, essa criança ela vai ter grandes chances de ser trabalhada e ser potencializado os seus pontos fortes. Os pais devem estar atentos à criança que não faz o contato visual, a criança que não obedece o tempo que é correto para o desenvolvimento, estando levando essa criança ao pediatra para estar verificando esses primeiros sinais. O menino autista é igual a menina autista? Não. O autismo ele é muito mais acometido em pessoas do sexo masculino. O público feminino tem uma baixa porcentagem. Porém, os últimos estudos apontaram que as meninas diagnosticadas com o espectro autista, elas vêm em graus severos. Agora, o autista lida com muitos preconceitos.
Exatamente, Andréia. O autista, ele tem comportamentos estereotipados e ele tem dificuldades em se relacionar com outras pessoas em ambientes aglomerados, e esses ambientes aglomerados são gatilhos que podem estar disparando as crises que a população, por falta de conhecimento, acaba entendendo como falta de educação, como malcriação, fazendo, uma visão distorcida da síndrome. Por exemplo, se ele foi num supermercado e dá crise, às vezes as pessoas olham torto. Exatamente. O ambiente do supermercado sempre tem muitas pessoas e o autista, ele tem dificuldade na interação social. Esse aglomerado de pessoas se torna um gatilho para uma possível crise, aonde ele pode ter crises de agressividade, ele pode bater, ele pode morder, ele pode se esconder. Então, as pessoas acabam confundindo esses comportamentos desta criança. Agora, para a família também é um desafio, né? Nem todas estão preparadas para ter um parente ou um filho autista. Sim, o diagnóstico do autista, ele é muito duro para a família. As famílias precisam ser preparadas para esse novo momento, né? Ao receber um filho autista, receberemos também uma família autista, porque toda a rotina dessa família terá que ser alterada. Essa família terá que ter um conhecimento grande sobre essa síndrome e de como lidar com ela. O que é importante a família fazer para se formar mais? Bom, primeiramente a família elas tem que estar aberta ao aprendizado, a compreender o que é o espectro autista, né? O que ela pode fazer para favorecer essa criança no seu desenvolvimento, como potencializar os seus pontos fortes, como trabalhar seus pontos fracos. Mas eu acho que, acima de qualquer coisa, essa família não deve receber esse diagnóstico como um fim para essa criança, mas sim como um início, né, de uma nova condição, de uma nova trajetória, pois o autista ele é capaz de se desenvolver e ele é capaz de transformar a realidade dele se ele tiver apoio, amor, carinho, compreensão e, acima de tudo, inclusão. Isso ajuda no desenvolvimento deles, né? Alguns se revelam muito em algumas habilidades, né? Exatamente. Os autistas, ele tem esse viés, alguns têm os QIs muito elevados, que chegam mesmo à genialidade, se destacam muito nas artes plásticas, se destacam muito em literatura, filosofia, matemática, e eles têm uma sensibilidade muito grande para a música. Mas tem um obstáculo difícil de superar: o preconceito. Por anos, o André sofreu os efeitos da discriminação. O preconceito é muito grande, né? Eu tenho 48 anos de idade. Na década de 70, né, falava-se muito pouco, né, sobre isso e uma série de coisas também. Né? Então eu enfrentei o bullying, eu enfrentei o preconceito, de ser aquela pessoa esquisita, de ser aquela pessoa que ficava, por que ele não tem amigos, por que ele é isolado, né? Será que tem alguma coisa diferente com ele, ele é muito esquisito, a dificuldade de conseguir um emprego, de permanecer nesse emprego também, né? Uma série de barreiras, né? A sensibilidade auditiva também que atrapalhava muito, isso na escola ou mesmo no ambiente de trabalho. Então tudo isso, né, eu enfrentei, eu senti a dor. A filha da Silmara tem 7 anos e já enfrenta uma batalha. Vários lugares que você vai, você é olhado torto às vezes, né? Muitas das vezes. E eles em si, né? Dependendo do grau, eles não se encaixam no local que eles estão. Uma festa de aniversário mesmo a minha já não consegue ir, né, num shopping, ela fica muito agitada, nervosa com barulho, né? E fora os olhares tortos que a gente tem, né, por aí. Desde 2012, uma lei garante que o autista tenha benefícios nas áreas de saúde e educação, mas conseguir nem sempre é fácil. Muito pouco se fala, muito pouco ajuda e muito poucos profissionais capacitados para lidar com a situação. Porque a gente precisa desses profissionais para nos ajudar e ajudar a eles também, né, os portadores da síndrome. E nós temos muito pouco, nós ouvimos muito não.
Nas fotos, o sorriso da menina esconde uma batalha difícil que a família enfrenta. Escola cara, tratamento com custo alto, pouca ajuda pública. É tanta luta que às vezes falta fôlego. Então ela não fala, né? Então o maior sonho era ela falar mesmo, né? Você quer que ela desenvolva, que ela consiga. Pode ser. É muita emoção, né? Os desafios do autista e das famílias são muitos. Um deles é o acesso à educação. Como incluir o autista na sala de aula? Esse é um desafio. Por isso eu vou conversar com uma especialista para saber um pouco mais desse assunto. Vou contar com a ajuda da Sabrina Fávaro, que é também pedagoga da ONG Balão Azul. Sabrina, tudo bem? Tudo bem, Andréia. Eu falei de desafio de educar o autista. É isso mesmo? Hoje a gente conta com políticas públicas que garantem o acesso desses alunos nas escolas regulares, dentro de sala de aula regulares, tanto na rede privada quanto na rede pública. No entanto, falta algum aparato para os educadores trabalharem essas questões em sala de aula. Então você inclui um aluno dentro do ambiente escolar, mas você não tem subsídio para saber como trabalhar, quando trabalhar, tanto com a criança quanto com a família. Isso quer dizer que a escola não está preparada totalmente? Não, de forma nenhuma. A gente conta com as políticas públicas, mas a gente não tem uma formação continuada, mesmo algum respaldo na faculdade para conseguir lidar com essas questões. Agora, é interessante que esse aluno, ele estude em uma escola com não autista ou numa escola especial? Não, ele precisa estar incluído dentro da escola regular, porque uma vez que ele sai do ambiente da escola, ele vai lidar com uma sociedade que, porque nós vemos a escola como um reflexo da sociedade. Então ele precisa estar incluído junto com os demais alunos que são considerados típicos. Esse convívio também ajuda no desenvolvimento dele? Sim, sem dúvidas. Mas o que a gente precisa ter consciência é de que a escola precisa se moldar para atender essa criança e não ela que se molda aos termos da escola. A gente percebe ainda que já houve um avanço, mas ainda se caminha, para lidar com essa questão. O que precisa ser feito ainda, Sabrina? Eu acredito que, além das políticas públicas que garantem o direito dessas crianças, como os profissionais vão exercer esse direito, Não basta você receber o aluno na sua sala, você tem que conseguir trabalhar com esse aluno para que ele alcance os objetivos propostos dentro da escola. E as famílias têm que incentivar esse estudo e lutar por essa garantia que é um direito. Sem dúvida, Eu acho que quando a família trabalha junto com a escola, todo mundo ganha. A gente tem que entender que é um objetivo em comum. Agora é importante também que as escolas façam campanhas de conscientização para que tanto os profissionais como os alunos saibam o que é o autismo de fato. Sim, eu acho que essa é uma necessidade da sociedade como um todo, E a escola, uma vez que é uma instituição que recebe essas crianças e que ajuda na formação deles, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa conscientização, sim. Agora você citou a faculdade, é importante também que ele continue sempre estudando. Sim, o professor ele não pode parar de estudar nunca, Então a gente sempre tem avanços nas pesquisas, ou profissionais que fazem novas descobertas, a gente tem que acompanhar esse ritmo para conseguir dar conta de lidar com as crianças em sala. Agora, o profissional mais preparado, quais os benefícios que o autista vai ter? Primeiro que a gente consegue reconhecer os sinais, Então a escola é uma oportunidade dessas famílias receberem um diagnóstico precoce. Quando o professor está munido de conhecimento, quando ele entende que aquilo pode vir a ser um laudo mais tarde, eu acho que todo mundo ganha, porque esse diagnóstico precoce é muito importante. Agora, o mercado de trabalho também tem que incentivar a contratação desses profissionais autistas. Sim, sem dúvida, Eu acho que desde a educação infantil, passando pelo fundamental, ensino médio e a faculdade, todo mundo precisa ter um objetivo em comum, que é fazer a inclusão efetiva dessas crianças e desses adultos. Tem que se avançar ainda muito nessa briga. A gente está caminhando aí, a gente está engatinhando, mas a gente tem já um aparato maior em relação a alguns anos atrás. E eu acredito que uma vez que a gente se conscientizar, as coisas vão melhorar.
Agora, para as famílias, elas também têm que ficar de olho nessas questões, né, e não abrir mão dos direitos. Exatamente, elas precisam estar sempre atentas aos direitos e trabalhar em conjunto com a escola, né? A família tem que entender que a escola está para ajudar com eles, para criar com eles, não contra eles. Agora a gente vai dar uma pausinha para um intervalo bem rápido. Já já a gente volta. Estamos de volta para contar a história da entidade Balão Azul. É nessa pequena porta que muitas famílias encontram um caminho diferente, onde o não entra. Tudo se resume no acolhimento. Eu acho que sem ter esse acolhimento, sem ter esse amor, sem ter esse carinho, você não consegue alcançar esse objetivo. É preciso sim ter a parte técnica, é preciso capacitar, é preciso instruir, né? Professores, profissionais de uma forma geral, né? Mas é preciso ter o quê? Ter o acolhimento, ter o amor, ter o carinho. É aí que reflete a essência de todo um trabalho. É aí que esse trabalho se concretiza e dá certo. Nós acolhemos a pessoa quando ela chega com a dúvida de que a criança tem ou não a síndrome. Dependendo da condição dela, a gente encaminha para determinado órgão. Temos clínicas parceiras, temos a prefeitura dando também o suporte nessa condição. Então, nós encaminhamos ele para a melhor condição diagnóstica, que é a primeira coisa. Porque a criança, para ser respeitada, a criança ou o adulto autista, para ser respeitada, ela precisa do laudo. Porque muitas vezes ela não é laudada. Então, nossa, essa criança é mimada ou é vagabundo, não quer fazer nada na escola. E a partir do momento que tem-se um laudo, ela é respeitada pela condição dela. Então, a gente faz esse encaminhamento para que todo amparo, para que dê o laudo. Ajuda traduzida em cada detalhe. A felicidade, por exemplo, dá as boas-vindas aqui. Tem muito mais: acolhimento, orientação e até oportunidades de trabalho. Uma ajuda importante para o autista. Eles dependem de ter uma vida. O autista Asperger, ele tem a condição de trabalhar e ele não tem a sociabilização. Então, inserir faz com que a sociabilização venha a ser complementada pela condição que a empresa traz com os psicólogos e tudo. Então, ele consegue trabalhar, ele consegue ter uma vida adulta, ele consegue se relacionar, por mais que seja de uma forma mais tímida, mas ele consegue ter um relacionamento dentro da empresa. Em abril, mês de conscientização sobre o autismo, a Balão Azul ganha as ruas. Nós fazemos um evento assim maravilhoso, fantástico, né? De conscientização do autismo aqui na cidade de Valinhos, no Largo São Sebastião, aberto ao público, com a finalidade das pessoas verem a inclusão, sentirem de fato o que é inclusão. E nesse evento nós temos inúmeras atividades, né? Nós trazemos alguns autistas, onde eles estão interagindo com a população, né? Temos psicólogos que prestam informações sobre o que é, juntamente com as cartilhas informativas, né? Que são distribuídas para as pessoas. Aí as pessoas vêm, tiram as dúvidas, proporcionando assim um clima muito agradável e muito receptivo, para que a gente quebre todo esse preconceito, né? E as pessoas entendam o que é inclusão e vejam o autismo de uma forma um pouco mais normal. É importante falar sobre o autismo. Exatamente, é sempre importante falar, né? Porque o preconceito é muito grande, a falta de informação é muito grande ainda em relação se a criança é autista, se a criança não é autista, enfim. As pessoas precisam de se informar, né? E a gente precisa levar essas informações direto à população. A filha da Érica tem 19 anos e é a primeira vez que ela participa de um processo seletivo. Já é um passo importante para desenhar um futuro bem melhor para Maria Eduarda. Muito benefício da socialização, do comportamento e se tornar uma excelente profissional, é o que a gente espera. A história do autismo com a família da Silmara começou quando Gabriele completou 6 meses.
Anos depois, a mãe procurou ajuda na Balão Azul. Eles estão bem dentro do assunto, né? Você vê que eles têm muito conhecimento sobre o autismo, né? Eles buscam isso e têm muito conhecimento. Acho que agora você não se sente tão perdida como antes. Como é que você se sente agora? Não, porque agora qualquer coisa eu ligo para a Gisele. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a qualidade de vida do autista. A observação do comportamento é essencial. Alguns sinais ajudam a descobrir o autismo. Veja só: não responder ao nome aos 12 meses, não apontar objetos aos 14 meses, não brincar de faz de conta aos 18 meses, falta de contato visual e querer ficar sozinho. Dificuldades para entender os sentimentos dos outros e falar dos próprios. Repetir palavras e frases muitas vezes. Dar respostas que nada têm a ver com as perguntas. Ter interesses obsessivos. Ficar extremamente abalado por pequenas mudanças. Agitação excessiva. Reações inesperadas ao barulho de coisas, cheiros e gostos. O comportamento de meninas e meninos autistas é diferente. Eles têm comportamentos mais repetitivos, interesses mais restritos e compulsivos. Têm problemas de comunicação e vocabulário limitado. Já as meninas repetem menos o comportamento e têm um melhor vocabulário. Sinais que revelam a síndrome e um apoio precioso. Só que os desafios da Balão Azul são muitos. Manter a própria sede é um deles. Mas o que não falta aqui é vontade de ajudar quem precisa. A instituição é bem nova. Começou para dar voz ao autismo. O Balão Azul nasceu de uma iniciativa de conscientizar a população. Ele nem se chamava Balão Azul ainda. Nós tínhamos uma necessidade, como pais, né, e eu como autista também, de entregar cartilhas frente à população, fazer um contato mais direto com o povo, né? E ele nem se chamava Balão Azul. Então, a partir disso, o Balão Azul ele foi se construindo, ganhando até um nome. No final de todo o evento que nós fazemos, nós soltamos balões azuis, né? Aí me veio a inspiração de colocar o nome da Associação de Balão Azul. E mediante a isso, o Balão Azul ele foi crescendo de uma forma muito bela, muito linda, acolhendo as pessoas com muita fraternidade, com muito amor e com muito carinho. Eu digo assim, famílias, autistas, de uma forma geral. Gisele e André, que também é autista, são assim mesmo, sempre dispostos a transformar. Hoje, graças a Deus, nós estamos podendo ajudar, não só conscientizar, mas podendo direcionar, podendo dar qualidade de vida, indicando para uma empresa que qualifica e capacita e coloca uma criança no mercado de trabalho. Então, eu acho assim, isso é muito verdadeiro, muito único, de poder falar, nossa, nós partimos de um nada, de um papelzinho para um abraço. É essa a realidade do Balão. Hoje eu faço a leitura que Deus está me dando a oportunidade de ter uma associação à frente e conseguir, baseado nessa experiência que eu tenho, né, e agregando com a experiência de profissionais, de mães, de todos aqueles que se juntam, né, de fazer um bom trabalho, um trabalho que de fato faça a diferença, mas com muito amor, com muito carinho, não sendo o eu, mas sendo o nós, porque a partir do momento que você coloca o eu, nada vai para frente, é preciso que seja colocado o nós. Os efeitos dessa transformação também estão em casa. Filho do casal, Miguel é autista e cheio de planos, é claro. Faz fotos e, como toda criança, ama brincar. Eu gosto de brincar e jogar. Isso eu mais gosto de fazer. E quando se junta com os amigos, aí a infância entra ainda mais em ação. Aí a gente ficou brincando, aí a gente jogava junto, a gente brincou, a gente fez muita coisa. Só que a ONG que tanto ajuda também precisa de uma mãozinha. Manter o trabalho está sendo uma luta. Nós começamos sem nada. Nós, na primeira conscientização que nós fizemos,
só aconteceu porque um deu a folha, outro deu a impressão e nós saímos conscientizando. Nesse formato foi quando começou. E continua nesse formato, porque nós precisamos ainda de parceiros que venha, que conheça e que possa ajudar a gente a manter, por mais que seja uma sala, é internet, é água, é luz. Então nós não temos a condição de estar mantendo nesse momento, porque nós temos que estar à disposição para atender. É de dia, é de noite, é final de semana, porque a gente acolhe. A primeira coisa que a gente fala, que a pessoa quando vem procurar o Balão Azul, ela vem atrás do acolhimento. É isso que a gente faz. Então, para estar acolhendo, nós tivemos que abrir mão de várias coisas na vida da gente, tanto eu quanto o André, e se dedicar totalmente ao balão. Porque naquele momento que nós tivemos o diagnóstico do nosso filho, a única coisa que a gente buscava era isso, era o acolhimento, e nós não tivemos. E mostrar para a pessoa que ela pode, a gente fala, calma, senta, vamos conversar. Nós estamos aqui para estar passando com vocês cada segundo desse processo. Isso faz total diferença na vida de qualquer pai e de qualquer mãe de autista. Então, nesse momento, nós estamos com dificuldades gerais. Se nós temos uma cortina hoje na sala, é porque é emprestada, nós não temos própria ainda. Toda essa sala foi feita com muito carinho, com um doando uma mesa, outro doando uma cadeira, e falta muita coisa. Nós temos agora, vamos lançar o grupo de pais, e com eles nós precisamos de um local para que possa fazer esse grupo de pais, porque nós precisamos trocar experiências, nós precisamos olhar um para o outro e falar, nossa, você passou por isso, então eu consigo passar também. Isso é muito importante. Então, todas essas questões trazem dificuldades financeiras. Então, nós estamos buscando muito quem possa nos ajudar, parceiros que vêm e falam, olha, eu estou aqui, eu acredito no projeto, eu posso fazer esse projeto acontecer e esse balão subir. Compreender, educar e se dedicar. Lidar com o autismo sim é um desafio, mas dá para ver que chegar mais longe é possível. Meu sonho para minha filha é que ela seja aceita do jeito que ela é, né? Que ela consiga vencer profissionalmente, financeiramente, socialmente na vida. É isso que a gente quer, que ela cresça como qualquer ser humano, como qualquer pessoa. Gostou do trabalho da entidade Balão Azul? O pessoal também precisa de ajuda. Você pode colaborar com móveis, equipamentos e o que puder ajudar. Agora, se você precisa de uma ajuda, de orientações sobre autismo, de uma mãozinha, é só ligar para o 019 98362 3456.